Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aí à nossa série de entrevistas, né? Entrevistas JNB. Estamos aqui com Leandro Graz, professor Leandro Graz, recém-eleito a deputado distrital da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. E ele vai contar um pouco para nós o porquê que um professor, né, sociólogo, pós-doutorando, né, Leandro, vai entrar para a Câmara Legislativa, né, para representar o povo, aí, o Distrito Federal. Leandro, muito obrigado por você ter concedido essa entrevista para nós. A gente está fazendo essa série justamente para poder aproximar o representante da Casa do Povo, né? Uma grande dificuldade que hoje o povo tem é de acessar os seus representantes na Câmara Legislativa para levar os seus anseios e as suas questões primordiais da sua região. Nós somos um jornal da Saída Norte, Distrito Federal, portanto, representamos a voz desse público que mora na Saída Norte, Sobradinho 1, Sobradinho 2, condomínios da região, Planaltina e etc. E a gente vai trazer um pouco a percepção dos candidatos, que agora eleitos, para essa região e também para o Distrito Federal como um todo. Mas, antes eu queria que você apresentasse para nós e para a comunidade quem é o Leandro, né, e o porquê que o Leandro topou esse desafio de entrar na Câmara Legislativa. Muito bem, agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando, Márcio. E a política, ela precisa ser ocupada. Esse é um primeiro ponto. A política não pode ser mais vista como um espaço de proprietários, de donos, de famílias, de corporações. E para uma pessoa comum, um trabalhador, seja da educação, da saúde, um trabalhador da área de comunicação, é sempre muito desafiador entrar nessa disputa, mas a gente ousou, conseguiu. Eu tenho 33 anos, eu sou professor, há 13 anos estou na educação básica, sou sociólogo de formação, como você disse, depois eu fui para a área de desenvolvimento sustentável, fiz um mestrado nessa linha. Depois, continuei meus estudos na área de gestão pública e desenvolvimento, que é onde eu estou hoje, concluindo. Durante esse tempo, tive muito contato com política pública, com o debate sobre a ação do Estado. Tive a oportunidade de morar um tempo na Espanha e ver de perto boas práticas de gestão pública, uma experiência incrível nesse aspecto, de ver as coisas funcionando, de ver a participação social ferver. E eu imagino que é por aí. A política, ela precisa ser feita numa conexão profunda entre representantes e representados, para legitimar, inclusive, os representantes. E a gente fez uma campanha muito barata, fomos dos eleitos a terceira mais barata, nós estamos aí cerca de 30 mil, uma candidatura distrital competindo com gente que já veio pela terceira, pela quarta vez, com pessoas que gastaram mais de 300 mil, algumas chegaram a gastar o teto de 1 milhão, mas a nossa campanha ela foi pautada na colaboração, no envolvimento. Fizemos 1 ano de pré-campanha, isso foi muito importante. Eu pensei lá em 2014 ser candidato, mas não conhecia a estrutura partidária e vim preparando nesses 4 anos para agora, em 2018, entrar na disputa com condições. Eu falava sempre que poderíamos não ganhar, mas nós entraríamos para ganhar. E foi isso que deu certo, essa coragem, essa vibração. Tivemos uma quantidade de votos menor do que os colegas que foram eleitos, mas a gente também pensou a estratégia dessa maneira, entrar num partido que tivesse identificação, que nós tivéssemos alinhamento ideológico, programático, mas que também não nos deixasse na mão de um grande líder político ou de alguém que já praticamente estivesse eleito. E a gente pudesse entrar ali na sobra, no segundo. Não, a gente queria um partido que fosse equilibrado também, com pessoas que fossem parceiras, e queria agradecer, inclusive, aos meus colegas da rede, porque tivemos ali um equilíbrio muito grande, uma colaboração muito grande, e tudo isso foi importante para que a gente chegasse. Por que a rede escolheu um professor para ser o seu representante na Câmara, na sua opinião? Dentro da rede nós temos pessoas, como eu falei, das áreas de base da sociedade. Tem muita gente da saúde, tem gente da área ambiental, tem gente da área da educação, do serviço público, do judiciário, tem gente de todos os lugares, da universidade. Então, essa é uma característica do nosso partido, é um partido de pessoas que são pontos dentro da sociedade, que se conectam, que interagem em torno de uma agenda comum, que é o desenvolvimento sustentável. E que não é só a agenda ambiental pura, mas a agenda também de uma educação de qualidade, de uma saúde pública que funcione, de uma mobilidade urbana de fato limpa, eficiente e que atenda aos interesses da população.
Então, a rede ela tem essa característica e eu sou um desses representantes, né? A rede não me escolheu, eu escolhi a rede e nós trabalhamos juntos nesse processo. Foi uma surpresa para vocês a eleição? A gente calculou desde o início, inclusive foi um critério para a gente compor as nossas coligações, a gente calculou a eleição de pelo menos um deputado. Esse foi o nosso objetivo desde o início. E nos coligamos com o PCdoB, que tinha bons candidatos também. Nós tínhamos um número maior, tínhamos ali aproximadamente 32, então a gente tinha expectativa. Poderia não acontecer, mas a gente saberia que a gente teria lá na Câmara, teria bancada, e aí dentro dessa disputa interna não tínhamos nenhum favorito, né? Então, meu colega Valdir teve 500 votos a menos que eu, foi o segundo colocado. E a gente estava já prevendo isso, que seria dessa forma. O que você, enquanto professor e agora como representante, né, deputado distrital, espera de uma Câmara renovada em quase 70% do seu quadro e que, historicamente, é trabalhada por meio de acordos, por meio de conchavos, por meio, enfim, essas práticas que a gente conhece bem da política brasileira. O que você espera? Como é que vocês pensam em agir de forma diferenciada para que isso não ocorra também? Foi uma renovação significativa, 2/3 é muita coisa. E muito se falou sobre renovação durante o período eleitoral. Eu falei por várias vezes que renovação não era simplesmente nós termos pessoas novas, mas que tivéssemos práticas, métodos e novas prioridades também. Então agora há uma expectativa. Tivemos 2/3 de deputados inéditos. Cabe agora a esses deputados mostrarem que, além de nomes novos, são também pessoas dispostas a uma renovação política. Eu, particularmente, tenho algumas propostas que vejo romper com esse ciclo que a Câmara Legislativa vivenciou nos últimos anos. Essa relação, eu costumo dizer esse termo, ele é um pouco forte, mas é como eu entendo. Essa relação promíscua do governo com a Câmara tem que acabar. Essa coisa de deputado ele ser eleito e no outro dia ele botar a faca no pescoço do governador e dizer assim, olha, eu só vou votar os seus projetos se você me der a administração de Sobradinho, se você me der a administração de Planaltina, se você me der a secretaria X ou Y, isso tem que acabar. É preciso respeitar a função dos poderes e a função do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Se eu indico cargos no governo, se eu me vendo ao governador, eu perco a minha capacidade de fiscalização. Isso não significa que vai deixar de existir composição política, composição programática, isso faz parte do processo democrático. Agora, essa troca de favor, muitas vezes individual, não é nem partidária, ela é individual, tem que acabar. Esse é um ponto. A gente precisa colocar ali na pauta o que realmente interessa à população. A gente não tem que ficar fazendo cortina de fumaça com projetos de lei que não resolvem em nada os problemas, por exemplo, da educação. Então, entendo que alguns projetos eles vêm para desvirtuar o debate da educação. Qual é o problema da educação? É a formação de professores, é a falta de creches públicas, é o problema também da ausência de projetos que deixem o aluno na escola, que façam o aluno permanecer ali, principalmente no ensino médio, o apoio ao estágio. Esses são os desafios da educação. E a gente começou a discutir nos últimos anos coisas que não tem nada a ver com isso. Escola sem partido, esse debate aí, que agora tem que ter de novo educação moral e cívica. É importante ter conteúdo que forme o cidadão, mas não é por aí que a gente vai resolver. Se não tiver um professor bem pago, bem formado, valorizado, se a gente não tiver o reconhecimento das boas práticas pedagógicas, nada disso adianta. Então, a gente entende que é preciso pautar o que é prioridade e relevante. Falando de governo, queria sua opinião sobre o novo governador, né, e que você fizesse também a sua opinião sobre o governo Hollenberg, que passou aí nos últimos 4 anos. Vou começar falando do Rodrigo Hollenberg, que, ao meu ver, foi um governo responsável. O Hollenberg ele assumiu a pauta da responsabilidade fiscal, do equilíbrio. Isso custou a ele, do ponto de vista político, muita coisa. Creio que a diminuição, né, o combate ostensivo à grilagem de terras também tenha sido um ponto positivo, apesar dela continuar em focos, mas isso avançou. O resgate da orla, para mim, é uma grande coisa. Você tirar, né, de determinadas pessoas, inviabilizar a apropriação do espaço público. Mais um aspecto moral. Isso é cultural, é uma ruptura cultural. Essa mistura do público e do privado, o cara botar a mansão dele lá, enfiar o jatinho dele, se utilizando do espaço público, né? Regando o jardim com a água do Lago Paranoá. Isso foi muito interessante. Só que não foi bem comunicado.
Assim como outras tantas coisas positivas que ele fez não foram bem comunicadas. Para mim, a comunicação foi a grande falha desse governo e a própria capacidade de articulação política com as bases sociais. Faltou diálogo com os servidores, faltou negociação, faltou abrir um pouco, explicar para a população o que estava acontecendo, por que não estava sendo possível naquele momento fazer uma reforma, fazer um investimento na saúde, por causa do caixa. Né? E é difícil você falar disso com a população em geral, essa questão de equilíbrio, de responsabilidade fiscal hoje. Então, se eles tivessem, talvez, sido um pouco mais estratégicos nesse ponto, o resultado poderia ser diferente. Quanto ao governo ibanês, eu tenho, como tenho em qualquer situação de um novo governo, uma expectativa positiva. Eu torço para que as coisas vão bem. Algumas promessas de campanha, elas podem custar caro, no sentido também de desgaste social, e a gente vai estar acompanhando isso. A minha posição em relação ao governo, como também seria em relação ao governo Hollenberg, é de independência. Então, não é de uma oposição radical, porque eu espero que esse governo proponha coisas muito positivas para a população. E nós não vamos nos opor a isso. O que for bom para a população, for responsável dentro da lei, a gente vai apoiar com certeza. Agora, o que for fora da lei e o que for ruim para a população, a gente vai sim barrar, vai criticar, vai se posicionar. As promessas da candidatura do Ibanez foram muitas, né? Inclusive de reajuste para várias categorias do Distrito Federal, sobretudo professores. Hoje mesmo ele falou na CBN sobre o reajuste de 37% para a segurança e estendido também para os professores. Por outro lado, o Rodrigo Hollenberg falava que isso não era possível. Qual que é a tua opinião a respeito disso? E outra, para que ele conceda esses tipos de aumento, ele vai precisar muito dos deputados distritais. Me fala um pouco sobre isso. Eu tenho, nesses últimos dias, depois que saiu o resultado, estudado bastante orçamento. Até para eu entender o que a gente vai precisar fazer, do ponto de vista de LOA, né, de execução orçamentária. Esses aumentos prometidos, no momento, eles são inviáveis. Posso dizer com tranquilidade, já tem estudo de impacto orçamentário. Hoje, se você mantiver toda a estrutura do jeito que ela está e fizer esse aumento, der esse aumento, você inviabiliza toda a estrutura. Para garantir o aumento, vai ter que ter alguma mudança. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Não existe mágica no orçamento público. É que nem o orçamento da casa. Se você gasta mais do que você arrecada, em algum momento você deixa de pagar seu aluguel e você é despejado. Você deixa de pagar sua luz e você vive no escuro. Então a gente tem que evitar esse apagão por medidas orçamentárias sem previsão, sem condições de serem implementadas. Que foi o que o governo Agnello fez. O governo Agnello deu aumento sem previsão orçamentária. O governo Agnello construiu o estádio comprometendo o recurso de contratos. Isso foi muito grave. E custou ao Rodrigo Hollenberg 2 anos aí de um governo austero sem praticamente nada de investimento. Então a gente vai estar muito atento a isso. Espero ter um diálogo excelente com o governador, a gente poder colaborar um com o outro. Eu tenho várias ideias para diversas políticas públicas, quero sugerir, quero propor, mas a gente vai fazer esse trabalho de fiscalização mesmo, de avaliação, monitoramento e indicativo permanente em relação ao GDF. Legal. Vamos falar um pouquinho de saída norte. Bom. Hoje a saída norte concentra uma bolsão populacional aí de aproximadamente 300 a 400 mil pessoas e reúne Sobradinho 1, Sobradinho 2, Planaltina, Fercal, os condomínios da região, em suma, grande maioria irregulares. Iniciou-se um processo de regularização dos condomínios da região pelo governo Hollenberg, mas ele não se estendeu aí para a maioria da região. Eu queria, primeiro, saber a sua percepção sobre a saída norte do ponto de vista de desenvolvimento do Distrito Federal. Enquanto saída sul, a gente vê polos industriais, a gente vê populações cada vez mais estruturadas, a gente vê a saída norte como há 40, 30 anos atrás. As cidades dormitórios, da mesma forma, a única coisa que é feita é a invasão de terrenos de lá para cá e a proliferação de condomínios. E agora, a duplicação da BR-020, que vai, de forma paliativa, resolver, a princípio, um problema de deslocamento, mas que daqui a um tempo vai se tornar a mesma coisa. Eu queria entender a sua percepção sobre a saída norte, do ponto de vista, obviamente, da Câmara Legislativa, da prerrogativa que um deputado distrital tem. O que pode ser feito e qual, na sua concepção, as principais necessidades dessa população? Você colocou bem que a região norte, ela é
do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente econômico, ela está muito aquém do que poderia estar em relação à região sul, principalmente. A região norte, ela é muito estratégica do ponto de vista ambiental também. Então, a gente precisa ter ali responsabilidade para não comprometer mananciais, subbacias que estão situados naquela região. Então, esse ordenamento territorial ele é fundamental para a própria sustentabilidade daquela população, para que ela não fique ali, de alguma forma, comprometida por questões relacionadas a recursos hídricos, ao ar de qualidade, ao transporte. Então, a gente tem que pensar um modelo de transporte diversificado, a gente tem que sentar com a comunidade, ver como é que funciona a rotina, né? Eu acho que tem que ter essa escuta, principalmente pela rotina, eu vi, assim, é meio um pouco caótico, né? Você vai entrando, as pessoas têm dificuldade de chegar ao ponto de ônibus, tem pontos muito distantes. Sobradinho tem uma população muito criativa, acho que a gente precisa levantar essa vocação econômica e promover estímulos. Promover estímulos, a economia criativa é muito forte ali, a gente tem muitos jovens em Planaltina, a gente precisa aproveitar essa juventude, tem que ter política de primeiro emprego ali. A gente tem um campus da UNB que pode se integrar melhor com a cidade. Agora, eu vejo esse desafio da mobilidade urbana como um desafio urgente, assim, porque por mais que a obra melhore a situação, se não tiver uma política adequada, já tem uma promessa do Ibanez em relação ao BRT, eu acho que isso é importante, tem que ser cumprido, né? Isso vai ajudar muito a comunidade. Mas o que eu defendo para lá é o que eu defendo também para outras regiões, que é essa descentralização das ofertas, em todos os sentidos, da oferta de emprego, da oferta educacional, da oferta de saúde, para que a gente não precise ter esse movimento diastólico, sistólico diariamente, que cria um caos assim, né, para a vida das pessoas, é mais tempo. Na sua opinião, o que a Câmara pode fazer em torno de criação de polos de desenvolvimento? Ótimo. Polo industrial, alguma coisa nesse sentido? Como, por exemplo, o polo de cinema que foi instalado em Sobradinho, que hoje encontra-se abandonado. A gente tem a LUOS, está lá na Câmara. Ela vai ser importante para a gente pensar essas vocações econômicas. Vamos supor, tem demanda, se a gente, por exemplo, colocasse uma indústria ali na região norte, haveria sustentabilidade para essa indústria, para essa fábrica? A gente precisa pensar, aí tem que ter uma análise mais profunda dos indicadores socioeconômicos, etários, de formação educacional, para a gente, qual que vai ser aqui a política certa, para a gente não desperdiçar recursos, para a gente não frustrar a comunidade, tem que ter muita participação social, entender o perfil. Entendendo o perfil, a gente cria um projeto adequado. Então, cabe a nós na Câmara, primeiro, dar esse suporte ao GDF com a aprovação da LUOS, o que vai facilitar muito o desenvolvimento econômico do DF como um todo, e estar ao lado da comunidade no levantamento de demanda. Porque a gente pode ser uma ponte entre o que a comunidade precisa e o que o GDF vai fazer. Você acha que o Biotic pode ser uma porta de entrada? Pode, com certeza. A gente tem visto aí, né, todos esses projetos de inovação, tecnologia, que estão atrelados às vocações regionais, eles têm que ser estimulados. Os nossos parques tecnológicos, todos eles têm que ser fortemente fortalecidos, têm que ser fortemente mobilizados, né, tem que ter investimento maior. Então, acho que também na discussão da LOA, a gente precisa considerar isso. Né, na hora de repartir o bolo, a gente tem que considerar para onde deve mais ir o recurso. A gente tem a inversão das prioridades, né? A gente fala muito de corrupção no desvio do dinheiro, mas tem a corrupção das prioridades. Tem regiões aqui que são marginalizadas no debate dentro da Câmara Legislativa, porque não tem lá o seu deputado. E é um compromisso nosso, assim, não ser deputado de nenhuma região, é ser deputado do DF, porque às vezes tem uma demanda de uma região X que pode comprometer completamente a população Y que está precisando muito mais do recurso. Verdade. Então isso precisa ser colocado na mesa. E de uma forma geral, quais serão as frentes que você, a plataforma, a tua base de atuação na Câmara? Como é que você pensa isso? Para o Distrito Federal, de uma forma geral. Quando a gente começou a construir a candidatura, a gente fez um estudo muito aprofundado dos indicadores, tentando ver qual seria, de fato, a bandeira mais emergencial. Então, o DF tem uma marca, é a desigualdade. Ok, essa desigualdade se reflete em praticamente tudo, oferta cultural, educacional, etc. As regiões mais pobres são as regiões que têm a maior proporção de crianças e jovens, certo? Planaltina é uma delas. Então, tendo em vista que a desigualdade é um desafio e que essas regiões têm mais crianças e adolescentes, a gente priorizou as políticas de infância e juventude como o nosso grande foco agora vai ser a nossa prioridade em termos de destinação de emenda, em termos de fiscalização do GDF. A gente quer garantir que, principalmente a educação básica, na atenção à primeira infância, em especial, seja uma qualidade desse governo, seja uma qualidade do Distrito Federal.
A gente vai fiscalizar também fortemente a assistência, vai estar acompanhando a saúde. A gente está tendo um déficit de vacinação aqui no DF, isso não poderia ter acontecido na capital da República. Tudo isso a gente vai estar muito atento, acompanhando de perto e fiscalizando, cobrando do governo para que ele tome as medidas adequadas. Do ponto de vista de produção legislativa, aí a gente amplia bastante. A gente tem alguns projetos que vão também nesse sentido de primeiro emprego, de fortalecer o estágio no ensino médio, mas a gente também tem algumas pautas de direitos humanos que a gente quer bancar. Em relação ao combate à violência doméstica, a gente teve uma ideia ao longo da campanha que foi criar um projeto de isenção tributária para empresas que acolhem, né, que empregam mulheres que foram vítimas de violência, porque isso quebra o ciclo da violência doméstica. Algumas ideias nesse sentido. Então a gente vai ter um mandato cidadão, a gente quer ter independência para poder fazer isso, para estar ao lado das comunidades e levar aquilo que tem que ser levado com foco nos direitos e garantias fundamentais. Essa questão do ensino médio eu acho que é fundamental. Hoje a gente tem creches que tem período integral, etc. Quando chega no ensino médio, não há uma conexão do mundo da escola com o mundo do trabalho. Há um vácuo aí. Inclusive em Sobradinho não tem nenhuma escola integral de ensino médio. Existem 4 ou 5 escolas de ensino médio só. Existe algum projeto, alguma ação que vise fazer esse link entre o jovem e o mundo do trabalho via ensino técnico, alguma coisa nesse sentido? Além das escolas técnicas, que são poucas aqui no DF, a gente tem a política dos institutos federais, que é uma política federal, mas que a gente pode aproveitar melhor no DF. Ela é conectando os institutos às vocações econômicas, para que esses jovens que saem de lá fazendo o ensino médio integrado já vão direto para o mercado de trabalho. Só que existe pouca articulação. Como é uma política federal, o governo local não dá muita atenção, ele fica meio ali distante. Vamos aproximar a Secretaria de Educação dos institutos federais, vamos fazer um diálogo mais forte, vamos articular a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, colocar também ali, fazer projetos de extensão, dar visibilidade a essa garotada que é excelente, que é criativa, só está faltando oportunidade. Eles têm que ter a chance de mostrar do que eles são capazes, né, positivamente, porque a gente, no modelo atual do ensino médio, está tendo um nível muito alto de evasão, porque a escola não faz sentido, os meninos precisam trabalhar. Então, se eles já veem a curto prazo a possibilidade de estudar e estarem empregados, isso muda a relação deles com a escola. Então, acho que a gente precisa aproveitar melhor essa política federal aqui dentro. Legal, Leandro. Assim, só para a gente finalizar, hoje a grande dificuldade da população, e aí eu digo da população porque quem tem acesso aos deputados distritais ou até mesmo os federais são aqueles pequenos grupos que fizeram parte da campanha, que fazem parte de um determinado coletivo, né? Mas a população, de forma geral, ela se vê desamparada de contato com seus representantes, né? Eu gostaria de saber se você vai trazer alguma forma diferente para abrir o diálogo com o público de forma geral, né? No seu gabinete, via as entradas de informação que você vai estabelecer. Como é que você pensa em manter esse diálogo com a população? A gente começou antes mesmo do mandato, a gente tem feito um ciclo de encontros nas regiões administrativas, começamos no Sol Nascente, vamos para Santa Maria, vamos lá em Sobradinho, vamos em Planaltina, vamos fazer a região norte também, que a gente quer começar já levantando essas demandas para incorporar no planejamento do mandato. E ao longo do mandato a gente vai ter o gabinete aberto. O gabinete aberto e participativo com essas reuniões permanentes, acompanhando essas demandas, dando devolutiva para as comunidades, além de todo o suporte de participação digital que a gente quer ter com o aplicativo do mandato, com a nossa plataforma, para que inclusive a população possa ser consultada em determinadas votações. A Câmara Legislativa tem um laboratório de inovação social, que é o Lab Nova. Ele é uma ferramenta extraordinária. A gente tem lá o E-Democracia, as pessoas podem participar, inclusive, da construção dos projetos de lei. O deputado ele tem a opção de colocar o seu projeto lá para que as pessoas colaborem, participem. E eu vou colocar todos os meus projetos na Wikileges, todos, para que as pessoas possam também colaborar. Então a gente pensa que é dessa forma que vai mudando a cultura da participação, vai estimulando, fazendo as pessoas, inclusive, verem o retorno da sua participação. Muita gente deixa de ir à audiência, deixa de ir a encontro, porque vai lá uma vez e depois não sabe mais o que aconteceu. A gente vai ter uma estrutura dentro do gabinete, que é de mobilização e participação social, com pessoas destinadas a esse diálogo permanente, para que a gente se conecte de fato ao povo. Nesse sentido, a regularização fundiária, que é um problema crítico na saída norte, como é que você pretende receber essas demandas e qual que é a sua visão sobre esse problema? Como é que você pretende atuar nisso?
O que já foi feito, agora tem que ser regularizado, certo? Agora a gente precisa, tendo regularizado aquelas áreas que já se expandiram, que já se consolidaram, ter critérios mais rígidos, para que a gente não se expanda para regiões que são estratégicas para o desenvolvimento sustentável, nascentes, mananciais, subbacias, isso é fundamental, né? E nessas regiões que já foram ocupadas e são ameaça à sustentabilidade ambiental, a gente precisa ter uma parceria muito forte da comunidade com a causa, né? Com a preservação do meio ambiente, projetos de educação ambiental dentro dos condomínios, envolvendo as crianças, os adolescentes desses condomínios, os síndicos, né? As lideranças têm que estar comprometidas com isso, com uma contrapartida para a regularização. Legal. Acho que isso é um canal que a gente poderia encontrar, uma saída, para que todo mundo saísse ganhando. Quem já está lá e a população em geral que depende daqueles recursos. Legal, legal. Bom, alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar para a população da Saída Norte aí, sobre o seu mandato, sobre a sua atuação na Câmara? Bom, eu queria mandar um forte abraço a todos vocês que moram aí na Saída Norte, dizer que o nosso mandato está à disposição, que o nosso mandato não é de um lugar específico, mas é de todo o Distrito Federal. Ele é das pautas importantes, dos direitos e garantias fundamentais. E no que vocês precisarem contar comigo, estou à disposição. Vai ser um grande prazer. Nós estaremos aí muitas vezes ao longo do mandato. E o gabinete está aberto também. A gente está sempre à disposição para escutá-los. Leandro, obrigado mais uma vez. Valeu. Pessoal, são 24 entrevistas, 24 candidatos a deputado distrital. Nós vamos tentar fazer com todos eles, com os representantes da Câmara Federal também, para levar para você da Saída Norte mais informações sobre a postura e sobre os projetos desses representantes, tá bom? Obrigado, até mais. Legal, Leandro. Boa sorte, cara. Eu espero que